Ações revisionais bancárias. Bevilacqua. Perícia. Judicial. Perícias bancárias. Informações importantes para entender esse tema. As ações revisionais são medidas judiciais que têm como objetivo a adequação das taxas de juros praticadas nos contratos bancários com a média do mercado. Isso quer dizer que quando uma instituição financeira pratica taxas notadamente acima da média, essa é uma prática abusiva e, assim, passível de revisão. Dessa forma, a partir da correta identificação de uma prática abusiva por parte da instituição financeira, o contratante pode se valer de seu direito jurisdicional para solicitar ao Poder Judiciário que afaste essa ilegalidade e aplique ao caso concreto, termo justo e equilibrado. Mas o que é a taxa média de mercado? Publicada periodicamente pelo Banco Central do Brasil, Bacen, é uma lista das operações financeiras praticadas pelas instituições bancárias brasileiras, com suas respectivas taxas de juros médias. Por exemplo, a taxa média de juros para a aquisição de veículos para pessoa física em novembro de 2019 foi de 19,35% ao ano. Esse é o percentual que será levado em consideração em uma ação revisional, contratada nesse período, para se avaliar o aspecto da abusividade, ou não, da taxa de juros remuneratórios, praticada em determinado contrato de financiamento. Ao se revisar um contrato bancário, como uma operação de capital de giro para uma pessoa jurídica, por exemplo, há que se realizar uma ampla e minuciosa avaliação de todas suas cláusulas contratuais, observando as condições de aplicação e cálculo da taxa de juros remuneratórios, multa, comissão de permanência, etc. Apesar da existência do contrato entre as partes, é possível se verificar em muitas situações um desrespeito às condições estabelecidas contratualmente pelas próprias instituições financeiras, o que leva à necessária obrigação de reparação dos prejuízos causados ao contratante. Por isso, a importância da possibilidade de revisão dos contratos bancários quando verificada a abusividade do agente financeiro. Nesse contexto, diante da possibilidade de revisão contratual quando verificada alguma abusividade da instituição financeira, é importante dizer que se aplica aos contratos de serviços financeiros, seja com pessoa jurídica ou física, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990. Essa regra jurídica é muito importante para a preservação dos direitos dos clientes bancários. Isso porque, ao se aplicar essa norma protetiva, diversos direitos do contratante são preservados, como a garantia do direito à informação clara e precisa, proteção contra venda casada, tratamento discriminatório ou vexatório, inversão do ônus da prova e tantos outros. É importante que o cliente bancário tenha conhecimento dos seus direitos e exija seu cumprimento, afastando assim a perpetuação das práticas abusivas pelas instituições financeiras. Pelo visto até esse momento, pode-se entender que a busca por meio de uma ação de revisão bancária do afastamento da aplicação de uma taxa de juros abusiva em determinado contrato, por exemplo, pode ser uma boa medida. Sim, essa é uma conclusão razoável. No entanto, é necessário ter cautela com esse tipo de ação judicial. Isso porque, caso essa ação não tenha sido objeto de uma minuciosa e adequada análise jurídica, realizada por profissional competente, corre-se sério risco de um revés. Aumenta o valor da obrigação inicial, ao invés de diminuí-la. Pois em uma demanda judicial, com a improcedência do pedido, opera-se a sucumbência processual, que obriga a parte perdedora a arcar com despesas de honorários da parte contrária. Em uma demanda envolvendo valores expressivos, isso pode ser bastante significativo, pois pode alcançar até 20% do valor da causa. Mas como fugir dos riscos envolvidos nessa empreitada? Primeiramente, é necessário a escolha de um profissional qualificado que esteja bastante antenado com a atualidade desse tipo de demanda. Esse advogado deve ser capaz de realizar, com auxílio de um profissional contábil inclusive, uma análise exaustiva de toda a situação fático-jurídica envolvendo a contratação da operação financeira em questão. Análise do contrato, e aditivos, extratos da operações,
Avaliação da taxa remuneratória aplicada. Multa, juros, comissão de permanência, condições da operação realizada, dos valores liberados e pagos, etc. Somente após essa análise pormenorizada é possível se chegar a uma indicação da viabilidade ou não da ação de revisão bancária. Sim, existem situações onde essa medida não é recomendada, porém é preciso realizar uma avaliação de cada caso. Outro cuidado importante a ser tomado se refere às ofertas de soluções muito vantajosas, promessas de resultados imediatos e teses já ultrapassadas. A formação de um entendimento pacificado, inclusive nos tribunais superiores, avançou muito nos últimos anos. Isso quer dizer que o profissional que conduzirá essas demandas precisa ser conhecedor das teses exitosas e que poderão trazer bons resultados para seus clientes. A que conclusão chegamos? Afinal, vale a pena pleitear uma medida de revisão bancária? Sim, desde que realizada por profissional qualificado, que avaliará previamente, após estudo detalhado do caso, a viabilidade da ação de revisão bancária. Essa pode ser uma medida que trará excelentes resultados para o contratante. Existem diversas situações que podem ser exploradas nesse tipo de demanda, desde o afastamento de taxa de juros abusivos em contratos de cartão de crédito, até a interpretação de cláusula contratual que traz desvantagem excessiva ao cliente. Por isso é preciso avaliar cada caso concreto e buscar a melhor solução possível. Bevilacqua Perícia Judicial. Continuação. Pois bem, não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha a certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação com auxílios de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, investa em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. O laudo pericial juntado pela parte com a perição inicial são determinantes para o julgamento, pois além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o convencimento do juiz sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos e fale diretamente com um especialista em nosso WhatsApp número 19 97 404 6064. Bevilacqua Perícia Judicial, perícias bancárias e consultoria previdenciária. Atendemos todo o Brasil.